Olá, muito boa noite, pessoal. Sou Rafael Garcia. Para você que nos assiste aqui pela TVT e também acompanha pela Rádio Brasil Atual, é um prazer estar aqui de volta com vocês. Começando mais um programa Revista Brasil TVT, hoje comigo Nara Lacerda, jornalista da Brasil de Fato. Boa noite, Nara. Boa noite para todo mundo. Boa noite, Rafael. Muito bom estar aqui para discutir os temas do momento. Pois é, e nesta semana o Brasil passou a triste marca de mais de 215 mil mortes pela Covid-19, mais de 215 mil vidas perdidas, mais de 215 mil famílias que não tiveram a oportunidade de se despedirem de seus entes queridos, e a todos eles a nossa solidariedade. E por falar em Covid-19, a chegada das vacinas trouxe um mix de esperança e ao mesmo tempo de apreensão. Isso porque os entraves envolvendo a exportação de doses já prontas e os insumos para a produção dos imunizantes aqui no Brasil parecem que estão ainda com muita dificuldade para que sejam solucionados. E no programa de hoje a gente vai abordar o início da vacinação em todo o Brasil, a nossa capacidade de produção e se de fato teremos imunizantes para todos os brasileiros. Outro assunto, a eleição da mesa diretora da Câmara dos Deputados no próximo mês será também tema aqui do Revista Brasil TVT, bem como uma polêmica nota do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, que sugere que Bolsonaro pode decretar estado de defesa. Na última quarta-feira, Joe Biden tomou posse como o 46º presidente dos Estados Unidos. O que esperar desse novo governo? As expectativas com relação ao Brasil também serão assuntos aqui do Revista Brasil TVT. E ontem teve início mais um Fórum Social Mundial. Este ano, o evento chega à sua 20ª edição. E quais as pautas que serão tratadas este ano? E o que mudou ao longo dessas 2 décadas também serão abordados no Revista Brasil TVT. Mas para começar aqui essa edição de hoje, a gente vai falar sobre as vacinas, o início do chamado pelo governo federal de Plano Nacional de Imunização. A Anvisa autorizou o uso emergencial de 2 vacinas contra a Covid-19, a Coronavac, que tem parceria do Butantan e do laboratório chinês Sinovac, e da Oxford AstraZeneca, que tem a parceria com a Fiocruz. Sobre essa questão, o Revista Brasil TVT começa a conversar agora com o médico sanitarista Gonzalo Vecina, ex-diretor da Anvisa. Boa noite, professor Vecina. Boa noite, Rafael, e nossos telespectadores e ouvintes também. Vamos ver se nós conseguimos discutir estes assuntos tão espinhosos. E tão preocupantes, né, doutor Vecina? Poucas doses da corona. Ontem chegaram as primeiras doses do imunizante da AstraZeneca, da Oxford. Na sua avaliação, doutor Vecina, com o começo atrapalhado desse nosso Plano Nacional de Imunização, a gente vai conseguir ter capacidade de imunizar pelo menos o primeiro grupo prioritário com essas doses que já estão à disposição do povo brasileiro? Qual a sua avaliação inicial desse plano? Bom, primeiro nós temos que colocar os pingos nos is. Nem é plano, nem é nacional, né? Infelizmente, nós não temos um plano nacional. Isso tudo foi uma tentativa de substituir a ausência de um plano nacional. Na verdade, quem está executando isso são os estados e municípios. O governo federal não está fazendo absolutamente nada. E quem conseguiu as doses que hoje o Butantan tem à disposição da população e as que foram recebidas ontem pela Fiocruz, foram respectivamente Butantan e Fiocruz. O governo federal praticamente não fez nada, aliás, até atrapalhou. E num primeiro momento refugou as vacinas do Butantan, que ele teve que finalmente dizer, não, precisamos das vacinas do Butantan, o que é lógico. A capacidade da Fiocruz, se tudo der certo, todas as bobagens, essas ernestadas que nós estamos vendo acontecer, se isso a gente conseguir evitar as ernestadas, a Fiocruz vai produzir esse ano 210 milhões de doses. Nós precisamos de 320 milhões de doses, pelo menos.
Então, é fundamental contar com as 140 milhões de doses que o Butantan poderá produzir também esse ano. Aí nós chegaremos próximo das nossas necessidades. Agora, este começo de vacinação está sendo feito com 6 milhões de doses, mais 4 milhões e 800 agora, 10 milhões e 800 mil doses, dá para vacinar 5 milhões e 400 mil brasileiros. A primeira etapa, que são os profissionais de saúde de linha de frente, se adequadamente escolhidos, chegaremos próximos de cobrir. Mas com essa balbúrdia que está acontecendo aí no país, com carteirada, com essas questões que nós estamos, infelizmente, tristemente, vendo acontecer no interior, nós não vamos conseguir. E isso é muito grave. Primeiro porque são 10 milhões e 800 mil doses, não tem que aplicar em 10 milhões e 800 mil pessoas. Tem que aplicar em 5 milhões e 400, que tem que ter a segunda dose. Esta vacina, a vacina da Sinovac, tem que ter dose de reforço. Não existe indicação de uso de dose única e nem de espaçamento além de 28 dias. Lógico que se uma pessoa esquecer de tomar, se a pessoa não for tomar no dia que for marcado o retorno para ela tomar, ela vai tomar depois. Exceções são exceções, mas a regra é tomar 21 dias depois da primeira dose. E tem que tomar. Então, não dá para correr o risco, frente a essa questão que nós estamos assistindo aí, de vem ou não vem o insumo farmacêutico ativo para ser invasado aqui no Brasil, nós não podemos correr o risco de dar a primeira dose e não ter segunda dose estocada para dar a segunda dose. Isso seria um erro dramático. Então, isso tem que ficar muito claro e não está muito claro. Eu conheço muitos municípios que fizeram uso de todas as doses que chegaram logo de cara e agora vão ter que ter um plus, um a mais. Porque nós não podemos também penalizar as pessoas pelo erro dos burocratas da saúde. Então, e até porque parte dessa má informação veio do Ministério da Saúde, que não deixou claro como deveria ser usada a primeira dose. Mas eu espero que grande parte dessa confusão seja pela desorganização do Ministério da Saúde e que os estados e municípios consigam preencher essa desorganização. Vai ficar um pouco pior agora com a entrada das doses da AstraZeneca, porque é uma vacina diferente. Nós não podemos correr o risco de quem tomou a primeira tomar a segunda dose de outra. Não pode acontecer isso. Nós não sabemos as consequências disso. Então, quem tomou a Sinovac tem que tomar a Sinovac. Quem vai tomar a AstraZeneca, a segunda dose, terá que ser de AstraZeneca. Embora a AstraZeneca tenha proposto que haja um distanciamento maior entre as duas doses. Esse distanciamento pode ser de até 90 dias. Não sei qual vai ser a recomendação do nosso caríssimo Ministério da Saúde, né? Vamos ver que tenha menos confusão a partir de agora. Mas o que nós vamos precisar realmente é de uma maciça campanha de vacinação, uma maciça campanha de marketing para convocar as pessoas para virem se vacinar. Então, essa campanha deve informar quais são os grupos que deverão ser vacinados, quando eles deverão se apresentar, dado o fluxo ainda incerto de chegada das vacinas. Então, tem muita confusão, infelizmente, para acontecer. Professor Gonzalo, eu quero pedir desculpas em primeiro lugar, porque a gente está tão próximo já do senhor, com tantas informações que o senhor nos passa, que eu não apresentei com a devida correção. Professor Gonçalo Vecina, médico infectologista, professor na Faculdade de Saúde Pública, ex-diretor da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, de 99 a 2002, e ex-secretário municipal de saúde na gestão da prefeita Marta Suplicy. Aliás, o senhor foi o profissional, enfim,
que colocou a Anvisa, ou deu os parâmetros para a Anvisa conseguir todo o reconhecimento internacional que ela possui hoje, e é importante que isso seja reconhecido por todos. Nara, é com você. Doutor Vecina, que coisa boa, viu, estar com o senhor aqui. Eu aproveito para agradecer a quantidade de informação que o senhor tem prestado para a comunidade brasileira, para a sociedade brasileira, com as colocações do senhor, na imprensa em geral, na internet, porque a gente precisa muito desse tipo de iluminação. Eu queria fazer uma provocação para o senhor, doutor Vecina. Essa vacinação contra a Covid-19 aqui no Brasil se tornando esse campo de batalha político, que coincidentemente ou não, ocorre após 2 anos em que o Brasil não consegue atingir as metas de vacinação das vacinas básicas, das vacinas normais aí que todo ano a gente toma. Como é que o país precisaria estar agindo para que a gente tivesse um processo de vacinação de sucesso? E eu faço essa pergunta, doutor, levando em consideração as 4 décadas de uma política de imunização que se tornou referência mundial. Tinha um caminho mais adequado, né, doutor? Muito bem, muito obrigado pelas gentis palavras suas e do Rafael, mas, de fato, nós estamos passando por um perrengue difícil, né? Desde 2014, está havendo uma queda na nossa capacidade de cobertura vacinal. Por que está havendo essa queda? Porque de 2014 para cá, o Ministério da Saúde está sendo subfinanciado. Está sendo subfinanciado e tem também sofrido com alguns gestores menos competentes, né? Neste momento estamos, eu espero, no ponto pior da incompetência dos gestores, né? Com um militar sem nenhum passado na área da saúde. Eu volto a dizer, volta e meia tenho criticado os profissionais que estão sendo colocados em diversos postos no Ministério da Saúde. Eu não sou contra os profissionais, não sou contra esta ou aquela profissão. Eu acho que qualquer um pode ser ministro da Saúde, mas tem que ter algo a ver com. Tem que se cercar de pessoas adequadas para o desenvolvimento das suas atividades no Ministério. O que nós estamos vendo no momento é um descalabro total. O cara vem e manda embora um monte de gente que sabia o que estava fazendo e devia estar fazendo ainda. Isso é um desastre. Então, o que está acontecendo no Ministério da Saúde é falta de recursos, falta de campanha de vacinação e a consequência é esse desastre aí. Porque, além de tudo, mandaram embora as pessoas que sabiam fazer campanha. Não é trivial fazer uma campanha, movimentar milhões de pessoas para fazer a vacinação. Nós tivemos sábado de vacinar, em um sábado, 10 milhões de crianças. Só que teve uma bruta de uma campanha antes, teve uma movimentação imensa no dia da vacinação. O que nós temos hoje? Nada. Assim, não tem como. Veja, para votar no dia 15 de novembro, nós tivemos uma brilhante campanha para convocar os eleitores. Para tomar vacina, nada. Então, a vacinação, a cobertura da vacinação contra todas as doenças que nós vacinamos está caindo porque nós estamos perdendo nossa capacidade de convocação. As pessoas não sabem de graça o que elas têm que fazer. Temos que enfiar isso na cabeça. Tem que haver informação. O que e por quê. E o como fazer. Então, neste momento, nós estamos vivendo uma ausência de informações. E isso tem derrubado as nossas taxas de cobertura. E isto será terrível para a Covid. A Covid, se nós não conseguirmos cobrir a maior parte da população, o vírus seguirá circulando e matando. Doutor Vecina, esses números recorde que a gente tem atingido, principalmente de infectados nas últimas 2 semanas, pela experiência do senhor na área de saúde, o senhor acha que ainda dá tempo da gente conter esse repique? Dá para fazer alguma coisa?
Sempre dá para fazer alguma coisa. Agora, tem que fazer de fato. Esse repique de casos é fruto de relaxamento social. O governador do Amazonas tinha decretado um tipo de um lockdown lá. Voltou atrás por pressão dos comerciantes. O resultado está aí. Então, shopping, lugares sem capacidade de circulação de ar, restaurantes, tem um monte de coisa que está aberta que não tem explicação de por que estar aberta. Então, se nós não tomarmos o cuidado de recuarmos no número de atividades que nós estamos permitindo que funcionem, não haverá redução do número de casos e vamos partir para o colapso hospitalar. Portanto, a ordem agora é: vamos retroceder, vamos fechar algumas coisas, vamos diminuir o número de mortes e vamos dar oportunidade para a vacina que está chegando, lentamente, mas está chegando. E temos que fazer essa informação chegar nas mãos da população. Mas não dá para continuar com todas essas atividades abertas como nós estamos fazendo. Muito bem, eu quero agradecer a participação do médico infectologista, professor da Faculdade de Saúde Pública da Universidade de São Paulo, ex-diretor da Anvisa e ex-secretário municipal de saúde aqui na gestão da prefeita Marta Suplicy, professor Gonzalo Vecina. Professor, muito obrigado pela sua atenção com os telespectadores, com os ouvintes aqui da TVT, da Rádio Brasil Atual. É sempre uma alegria falar com o senhor, mas a alegria será maior quando a gente voltar a conversar para falar do sucesso da imunização e que o Brasil está livre da Covid-19. Muito obrigado por enquanto. Muito obrigado a vocês e aos nossos telespectadores e ouvintes. Vamos Um abraço. vacinar. Quem ama, vacina. Abraço a todos. Um grande abraço. Está aí, Nara, professor Gonzalo Vecina, sempre uma sumidade, né? O professor Vecina, ele sempre tem muita consciência do que ele está falando e sempre uma alegria a gente poder contar com ele, né? E coisas que precisavam estar sendo ouvidas há muitos meses, e que o professor já vem falando há muitos meses, né, Rafael? Vamos ver se dessa vez a gente começa a fazer com que o poder público, não só o poder público, a sociedade em geral, entendam a necessidade de a gente, do movimento coletivo de prevenção do espalhamento dessa pandemia, né, Rafael? As coisas estão aumentando, os números de infectados e mortes estão aumentando numa velocidade que é muito assustadora. Então não é mais possível que a gente siga sem essa consciência, né, Rafael? Sem dúvida. Bom, a gente continua aqui no Brasil TVT, pela TVT, canal 44.1 digital, sinal digital aberto aqui para toda a região metropolitana e também pela Rádio Brasil Atual 98,9 FM, a revista semanal de informações aqui para você. A gente continua o Brasil TVT e agora a gente vai falar com o professor Boaventura de Souza Santos, porque ontem teve início mais um Fórum Social Mundial. Para falar desse evento, das discussões que estão sendo colocadas nesse fórum, nós conversamos com ele, que é o sociólogo e professor catedrático jubilado da Faculdade de Economia da Universidade de Coimbra. Boa noite, professor Boaventura. Prazer falar com o senhor. Boa noite, sim, boa noite, Nara. É um gosto enorme estar convosco. Muito obrigado pela sua atenção, sua participação aqui. Professor, este ano, Fórum Social Mundial chega à sua 20ª edição, mas uma edição completamente inédita. Como é que o senhor avalia essa 20ª edição, as pautas que serão tratadas este ano e o que vem sendo colocado como evolução das discussões ao longo das últimas 2 décadas e o desafio de realizar esse Fórum Social diante de uma pandemia que, infelizmente, tem matado tantas pessoas por todo o mundo? Olha, eu antes de falar nisso, se me permites, eu fiquei muito feliz de ter ouvido as palavras do professor Vecina antes, não? Porque realmente é um conforto ouvi-lo, eu já o tinha ouvido noutras circunstâncias, e ele tem toda a razão. Eu queria dar a minha solidariedade total com as famílias e as condolências de tanta família de brasileiros que podiam e brasileiras que podiam realmente não ter perdido os seus entes queridos. Os últimos estudos que foram feitos na USP sobre
a direção da professora Deise Ventura mostram realmente que não houve apenas incompetência, mas também talvez até má-fé na condução do governo no que respeita à pandemia. E o exemplo de Portugal, que felizmente nós tivemos tido algum cuidado, mas ele tem toda a razão. Quando por alguma razão deixa de haver algum cuidado ou alguma cedência, a pandemia descontrola. Em Portugal foi o Natal. O governo decidiu que no Natal as pessoas podiam estar com os seus familiares, é uma festa muito importante para os portugueses. O resultado é que estamos agora a contas com uma terceira onda extremamente grave e o Sistema Nacional de Saúde numa situação quase de colapso. Era esta nota introdutória que eu vos queria dar, porque estamos todos solidários perante esta questão da pandemia. Isso nos ajuda exatamente a falar do Fórum Social Mundial, porque era, obviamente, a solidariedade mundial por uma sociedade melhor. Onde estamos nós hoje? Estamos pior que há 20 anos. Nós começámos o Fórum Social Mundial em 2001 e, como vocês se recordam, não é a citação, a grande esperança daquele período de podermos ser inclusivamente uma resposta ao Fórum Económico de Davos, que se reuniu na mesma altura, e era uma esperança de que o Fórum fosse uma voz no mundo. Não foi. Eu continuo membro do Conselho Internacional, mas pertenço hoje a um grupo renovador em que estamos a tentar renovar o Fórum, porque o Fórum está moribundo. Devo dizer que, só para terem uma ideia, de 2.805 participantes neste Fórum virtual, 1.550 são brasileiros. Portanto, é muito pouco um Fórum Mundial, porque mais da metade dos participantes são brasileiros. É bom que haja o Brasil, mas talvez isto nos mostre a dificuldade que tem o Fórum hoje de funcionar. É verdade que mais da metade dos participantes são do Brasil, mas o que é que estão a fazer os movimentos sociais do Brasil para parar Bolsonaro, para defender a democracia no Brasil? A mesma pergunta no mundo, muitas vezes, o que é que se passa no Brasil? O país do Fórum Social Mundial parece que continua a dormir. Portanto, isto é para vos dar a ideia da situação em que a gente se encontra. Este fórum, obviamente, que vai tratar os temas que são hoje cada vez mais importantes, até mais do que eram talvez em 2001, a justiça social, obviamente, o desarme nuclear, as guerras frias, a catástrofe ecológica, as pandemias intermitentes em que a gente está. Nós temos uma série de temas que são aqueles temas que sempre foram muito queridos ao Fórum Social Mundial. Só que não temos agora a diversidade das pessoas, nem aqueles movimentos de base que vinham connosco, esperançados em que nós fôssemos uma força. Portanto, neste momento, eu quero dizer ao público brasileiro, e a TVT é tão excelente para esse efeito, aquele público que nos interessa, porque está interessado numa renovação do Fórum, é que o Fórum tem que ter uma voz, tem que ter uma voz no mundo. A gente sabe o que é que o Fórum Económico Mundial em Davos pensa, mas nós não sabemos o que é que o Fórum Social Mundial pensa. Nós não conseguimos aprovar uma declaração contra o impedimento, o impeachment da Presidente Dilma, porque alguns entendem que o Fórum Social Mundial não pode tomar decisões políticas. Foi isto, de alguma maneira, que levou o Fórum Social Mundial a ser hoje quase irrelevante na cena internacional. De modo que eu devo dizer que participo com todo o entusiasmo no Fórum, porque estamos a caminho do Fórum do México, um fórum que provavelmente vai realizar-se em 2022 apenas, mas que aí sim vamos tentar fazer uma mudança para que o Fórum Social Mundial seja um sujeito político plural, por certo, mas que possamos tomar medidas em nome do Fórum para que as pessoas possam saber que o Fórum não é o Fórum Económico Mundial de Davos com boa consciência ou com responsabilidade social. O Fórum é anticapitalista, é antirracista, é antissexista, inequivocamente. E isso, meus caros, é um trabalho que nós temos que fazer e não está feito neste momento. Professor Boaventura, Nara Lacerda, do Brasil de Fato, participando aqui do Brasil TVT. Professor, eu vou querer conversar um pouquinho sobre o livro do senhor a respeito da pandemia daqui a pouco, mas me chamou muito a atenção essa primeira colocação que o senhor fez, porque esse momento que o mundo vive, nós não estamos falando agora só de Brasil, esse momento de crescimento
da extrema-direita, do conservadorismo, de queda nos direitos fundamentais das pessoas em vários países, era um momento em que a gente precisava do Fórum Social. Então, esse cenário que o senhor relata para a gente, de certa forma, não deixa de causar uma angústia, né, professor? Pode crer, Nara. E a minha, tão particularmente, eu venho de um país que teve 48 anos de fascismo. E neste momento vejo um partido de extrema-direita que só tem um deputado que pode ir ganhar 10%, talvez menos, mas cerca de 10% nas eleições deste domingo. É um bom sinal, um mau sinal, obviamente, que mostra a virulência da extrema-direita em todos os países. Os Estados Unidos, como sabemos, têm estado à beira de uma guerra civil e nós temos hoje estes novos fascistas, que são aqueles que chegam ao poder democraticamente, mas depois não exercem o poder democraticamente, nem querem sair do poder democraticamente. E eu prevejo algo que pode ser extremamente perigoso no futuro para o Brasil, neste domínio. Precisamos do Fórum, obviamente, mas a gente sabe que estamos num período, Nara, em que nós nem podemos simplesmente confiar nas instituições. É muito importante o Supremo Tribunal Federal, é muito importante o Congresso, é muito importante os partidos, são tudo muito importante. Mas se o povo não vier para a rua, se não demonstrar que não quer perder a democracia, que não quer que deixem enxovalhar a Constituição de 88, se nós aqui em Portugal não nos mobilizarmos, se nos Estados Unidos não se mobilizarem, nós podemos assistir a esta coisa trágica que é as democracias morrerem democraticamente, isto é, através de eleições que muitas vezes são uma mistura de notícias falsas e de manipulação, mas a verdade é que são mecanismos eleitorais que levam a que cheguem ao poder os antidemocratas. São pré-fascistas para uns, são fascistas para outros, mas não é um bom augúrio para a democracia. Portanto, é muito importante esta força do Fórum Social Mundial, porque estamos a notar isto no Brasil, em Portugal, na Índia, na Espanha, na Colômbia, em todo o lado. E, portanto, é esta a altura em que nós temos de estar de acordo em algumas bandeiras. E uma das bandeiras básicas, onde eu penso que ninguém pode estar em desacordo, é defender a democracia. E, portanto, eu acho que o Fórum Social Mundial tem que passar a ser não apenas um espaço de encontro, em que a gente se encontra, conversa, mas depois cada um vai para casa e não acontece nada. Tem que ser um sujeito político que convoque ações globais, ações regionais, ações nacionais, de protesto na rua, na opinião pública, para podermos realmente defender as democracias. Já não estamos a pensar em lutas muito avançadas, estamos a pensar em defender a possibilidade de estarmos aqui, uns com os outros, a conversar, sem que sejamos presos quando sairmos daqui. Professor? Pois não, Nara, pode continuar. Não, é o básico, né? É o básico. O professor, quando fala que nós não estamos defendendo nada realmente muito elaborado, nós chegamos em um momento da humanidade em geral em que a gente precisa defender o básico. Eu queria, Rafael, falar um pouquinho sobre o livro que o professor está lançando, que é O Futuro Começa Agora, da Pandemia à Utopia, que inclusive vem depois de um ensaio, A Cruel Pedagogia do Vírus, e é um vírus, e é um livro que fala exatamente sobre esse momento que a gente tá passando como humanidade. Professor, tem um trecho da obra que me chamou a atenção, em que o senhor cita o termo auto-infligido para se referir à ocorrência da pandemia, e aí leva em consideração as interferências que o ser humano vem causando no planeta e que causam danos. O senhor chama, inclusive, essas interferências de abusivas. Eu achei uma escolha de palavras muito feliz, porque hoje em dia a gente tem um debate sobre o abuso muito grande e acho que todo mundo, quando lê ou escuta a palavra abusivo, consegue entender perfeitamente de que dinâmica de relacionamento a gente está falando. Então, a gente percebe na hora de que dinâmica de relacionamento o senhor está falando da humanidade com o planeta. Que proposta de caminho, professor, a gente pode pensar para interromper esse caminho de danos, esse ciclo, porque é um ciclo em que a humanidade acaba realmente prejudicando a si mesma, como o senhor fala, auto-infligido. Existe algum caminho, professor? O que é que dá para a gente fazer a partir de agora? Acho que essa é a grande angústia.
Há muita coisa para fazer, Nara. A gente, e sobretudo quando trabalhamos com movimentos, nunca podemos desistir. Temos que ter uma esperança. Eu há bocado vi o professor a falar, é isso mesmo. No meio desta desgraça, a gente tem que ter. Temos muito medo, mas também temos alguma esperança. É evidente que a questão é fácil de ver. A vida humana no planeta é 0,01% da vida total do planeta. E, no entanto, nós arrogamos-nos a destruir o planeta. Portanto, pode acontecer que a vida humana no planeta se torne insustentável daqui a 50, daqui a 100 anos. Quer dizer, é evidente que os políticos normalmente pensam nos próximos 4 ou nos próximos 2 anos. Não facilitam muito esta questão. Mas é evidente que a gente sabe que este modelo de desenvolvimento, este modelo de mineração a céu aberto, de destruição da Amazónia, de contaminação dos rios, de expropriação dos camponeses e dos povos indígenas, de luta pela agroindústria contra a agricultura camponesa, a agricultura familiar, que é aquela mais saudável e que é a que nós chamamos hoje de agroecologia e que nos alimenta com produtos saudáveis. Essa tem sido completamente desaproveitada e até, por vezes, suprimida. Não pensemos que as queimadas no Cerrado e na Amazónia não vão ter consequências, porque as pandemias vêm disto. As pandemias vêm cada vez mais e por isso vão ser mais frequentes. Isso está estudado pelos cientistas da ONU, é que nós desestabilizamos os hábitats dos animais selvagens e a toda a Amazónia, que é riquíssima nisso, e quando os desestabilizamos, esses hábitats, eles, obviamente que os vírus circulam entre os animais sem problemas, porque eles estão imunes. Agora, quando o vírus vem para os humanos, nós estamos naquela posição em que estavam os povos indígenas quando chegaram os portugueses e os espanhóis. Os portugueses, os espanhóis, os ingleses, os franceses estavam imunes em relação à varíola, mas os indígenas não. Morreram aos milhões, sobretudo no México, mas também em quase todo o continente e também nos Estados Unidos. Portanto, nós não estamos imunes e, portanto, de facto, a única coisa certa que a ciência tem hoje, para além da vacina, que é a grande mudança que temos em relação às pandemias anteriores, é confinar. E o confinamento, obviamente, é complicado. No Brasil tem sido, obviamente, devido às mensagens tão desencontradas que os brasileiros recebem, não me admira que não tenham isso. Portanto, o que é que nós temos que pensar, Nara? Temos que começar a pensar noutra maneira de viver. Mas quem é que o vai fazer? É uma utopia. Claro, é por isso que eu dedico o último capítulo do meu livro ao que eu chamo a transição. Nós não vamos mudar a nossa maneira de viver de um dia para o outro. Nós não vamos permitir, por exemplo, um equilíbrio maior entre a cidade e o mundo rural. Nós sempre nos habituamos que a cidade é do progresso e o mundo rural é atrasado. Agora, minha cara Nara, eu estou aqui na minha aldeia, eu estou no mundo rural. Eu vim para o campo proteger-me. E aqui sinto-me muito mais protegido. E, naturalmente, não sou eu. Na história, a gente sabe que tantas obras que nós hoje conhecemos foram escritas durante pandemias no campo. Desde o Shakespeare ao Boccaccio, etc. Portanto, porque é que o campo é sempre o mais atrasado e as cidades são praticamente invivíveis? Nós temos que ter um outro equilíbrio. A cidade tem que ser um bocadinho mais de campo, tem que ter mais espaços verdes, tem que ter outro tipo de habitabilidade que não tem atualmente e o campo deve ter todos os recursos de tecnologia que a cidade hoje tem. Temos que mudar, obviamente, a nossa relação cidade-campo. Temos que mudar a nossa economia. Nós sabemos, o Acordo de Paris, onde os Estados Unidos acabam de entrar, o Acordo de Paris diz que, obviamente, nós temos por 2050 e até antes, praticamente, para já devia estar todo o petróleo que está por explorar por baixo da terra, não ser explorado. Não vamos conseguir isso agora. Há muitos países, como o Brasil, que dependem, obviamente, da exportação de petróleo. O que nós temos é, desde já, começar a diversificar a economia e as fontes de energia. Portanto, é um processo de transição que vai obrigar, efetivamente, a uma mudança que vai ser gradual. Como, por exemplo, e é só o último exemplo que lhe dou, que lhe deve ser assim muito caro, como é a mim também, é que realmente nós hoje, até há pouco tempo, toda a gente, ninguém falava de soberania alimentar. Quem falava de soberania alimentar era o MST, havia Campesina. Pois eu agora vou por todo o mundo e toda a gente, internet agora, toda a gente fala, nós precisamos de soberania alimentar. Porquê? Porque se vem uma pandemia, a gente fecha as fronteiras, se um país for dependente da agricultura de outro país, obviamente que não sobrevive.
Portanto, nós precisamos de soberania alimentar e de alimentação saudável, não o veneno na mesa, como diz o nosso querido Silvio Tendler. Portanto, eu penso que nós estamos num ponto que temos que começar, por exemplo, só já agora mais um exemplo, porque é bom para os brasileiros, os centros comerciais. Nós não podemos continuar a ter estes centros comerciais imensos de ar confinado, onde as pessoas, milhares de pessoas, podem passar o dia inteiro. No futuro, isto vai ser uma zona de risco. Porque uma coisa é ter num estádio de futebol 70 mil pessoas, 50 mil pessoas, durante 90 minutos. Outra coisa é tê-los lá 24 horas. E os brasileiros e as brasileiras sabem que uma classe média e até popular criou como hábito ao fim de semana, o seu fim de semana era passar nos shopping centers. É extremamente perigoso no futuro. Portanto, nós vamos ter que começar, e há medidas, Nara, há coisas concretas que se podem começar a fazer, tem que haver vontade política, obviamente, e os partidos normalmente não estão atualmente muito sensibilizados para esta mudança, mas ela tem que existir e o Fórum certamente vai discutir esta questão. Agradecer a participação do sociólogo Boaventura de Souza Santos, sempre uma honra tê-lo conosco, trazendo essas reflexões que fazem parte das discussões da 20ª edição do Fórum Social Mundial. Professor Boaventura, forte abraço para o senhor e a gente espera tê-lo em breve de novo aqui trazendo mais reflexões importantes como essa que o senhor nos trouxe hoje. Muito obrigado, viu? Obrigado, foi um prazer enorme. Conversamos com o professor Boaventura de Souza Santos. Sempre uma alegria poder ouvir o professor, né, Nara? Nossa, hoje o programa está realmente uma aula, né, Rafael? A gente vai sair daqui com a sensação de que precisa ler muito ainda para conseguir debater esses temas urgentes. E olha como a coisa se liga. A gente está vivendo uma situação tão esquisita, né, Rafael? A gente sai de um tema falando da área de saúde, da área da pandemia, e vamos falar sobre o Fórum Social Mundial, mas a gente não consegue se desconectar dessa linha que está permeando as nossas relações, que é esse crescimento. A gente não consegue nem nomear esse crescimento desse conservadorismo, dessa queda nos direitos, nas garantias dos direitos básicos. Então, realmente, não tem como sair desse assunto. Parece que é o grande assunto, né, Rafael? Ele permeia todos os temas. Pois é, Nara. E olha, a gente de alguma maneira vai continuar a falar sobre temas como esse, porque todo mundo acompanhou, na quarta-feira, Joe Biden assumiu finalmente a presidência dos Estados Unidos. No seu discurso de posse, ele pregou a união do país, o fortalecimento da democracia, ele prometeu restaurar a alma americana. Para falar sobre essas questões, nós conversamos agora com Caroline Kasdan, que foi do Solidarity Center e assessorou o Sindicato das Fundições nos Estados Unidos. Olá, Caroline. Caroline, seja muito bem-vinda. Tira a dúvida, como é que a gente pronuncia corretamente o seu nome, Caroline? Em inglês, seria Carolyn. Em português, eu me chamava de Carolina, mas ninguém queria me chamar de Carolina. Todo mundo queria pronunciar Carolyn. Aí saiu Carolyn, o mais fácil para o brasileiro. Então eu vou te chamar de Carolina, você me permite? Eu respondo a qualquer nome. Bom, Carolina, passado todo esse turbilhão que aconteceu aí nos Estados Unidos, a posse de Joe Biden, esperado o novo governo dos Estados Unidos, com essa pandemia que já vitimou mais de 400 mil estadunidenses, o desemprego em alta, Organização Mundial da Saúde, meio ambiente, divisão do país, enfim, são tantos temas. Por onde começar? Por onde começar? Começamos aqui com um grande respiro. Foi um respiro de alívio que tínhamos no dia 20, a ver aquele criminoso sair de Washington e entrar o Biden. E a Kamala, temos que falar sempre da Kamala também, a primeira mulher negra, caribenha, indiana, eleita vice-presidente nos Estados Unidos. Isso dá uma expectativa, uma sensação para os jovens, as jovens que estão chegando, que tudo é possível. Isso ela fala sempre, que ela não vai ser a última, ela é só a primeira.
Mas depois do grande suspiro, aí a gente tem que ver atualmente a situação no país, que está muito complicado aqui. Podemos falar, como você bem colocou, das coisas que o Biden diz na posse, que foi fantástico. Ele falou que temos a oportunidade de unir-nos contra os grandes inimigos do ódio, da violência, da doença e da falta de esperança. Ele deu prioridades e está atuando nas prioridades com os decretos, se chama decretos, né? Decretos presidenciais que está fazendo, que é a pandemia. Hoje temos mais de 410 mil mortos de Covid aqui nos Estados Unidos. Isso é impossível imaginar. É mais pessoas que morreram na totalidade da Segunda Guerra Mundial. A crise econômica aqui está triste, 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 triste. Falou hoje que na semana passada mais 900 mil pessoas entraram com pedido de, como se chama, de ajuda quando está desempregada. Aqui no Brasil chama seguro-desemprego. Obrigada. E nos decretos da executiva que ele está fazendo, ele está aumentando um pouco o tempo disso. Ele fala da injustiça racial, que nunca tínhamos um presidente, nem o próprio Obama falou da injustiça racial que Obama está falando. Ele está falando da crise climática, está falando da ameaça à própria democracia aqui nos Estados Unidos. Tínhamos uma insurreição na semana passada, na quarta-feira, que podemos conversar mais se vocês estão afim. E tem também, ele está falando do lugar dos Estados Unidos no mundo. Como o professor colocou, voltamos aos acordos do Paris, estamos voltando à OMS, quer dizer, o Trump deixou na área da política externa várias bombas para ele. Por exemplo, a semana antes ele reconheceu Taiwan, que nunca foi feito isso nos Estados Unidos, para manter as relações, a conversa com a China. Então, uma semana antes do criminoso sair daqui, ele reconheceu Taiwan, que cria uma encrenca para o Biden entrar na política com China, que é o mais importante para ele, além da Rússia, que são as duas prioridades para ele na política externa. Temos uma divisão aqui neste país muito forte. Ele ganhou com 7 milhões de votos, mas o Trump ele tinha 70 milhões de votos. Quer dizer, é uma divisão enorme. Ele estimulou a insurreição, né? Ele que estimulou, ele falou para o povo, vai lá no Capitólio, e falou no momento que eles estavam começando a reconhecer formalmente a eleição do Biden e Kamala. Então, tínhamos uma insurreição que foi planejado, que foi organizado, isso não foi nada à toa. A direita aqui desenvolveu terrorismo doméstico. E o presidente agora reconhece que temos terrorismo doméstico. Até está falando de como é que deve atuar com isso. O meu medo do outro lado disso é que não queremos um Estado policial aqui. Tudo que saiu do movimento dos Black Lives Matter, vidas negras importa, é que a gente tem que reformar a polícia, não para fortalecer a polícia. Então, isso é uma coisa que nós vamos ter que estar muito atento a como é que isso desenvolve, né? Mas temos um presidente que está atento a esse terrorismo doméstico. Temos um presidente que está, pelo menos, falando do racismo institucional.
que ficou nu e cru na insurreição. Quer dizer, os negros aqui dos Estados Unidos há 400 anos já sabem da democracia dos brancos, mas agora ficou claro para o branco ver. Quer dizer, isso é novo aqui neste país. Abre um diálogo, a possibilidade de um diálogo que a gente não teve nunca, na minha vida, pelo menos. Teve vários momentos, claro, na nossa história, quando tinha mais possibilidades de unidade, assim, mas isso é outro tema, que se um dia vocês querem falar, podemos falar. Continuo ou vocês querem fazer alguma... A Nara Lacerda vai fazer pergunta para a senhora. Primeiramente, eu queria dizer que eu me solidarizo imensamente, Caroline, com esse alívio que vocês estão sentindo, e eu espero que a gente possa sentir esse alívio no Brasil muito em breve, nas próximas eleições. Enfim, a gente não sabe o que a história vai trazer para o Brasil, mas o que a gente tem notado nos últimos anos, com essas duas gestões de direita em paralelo, e com essas duas gestões equivocadas em paralelo, né, aí nos Estados Unidos e aqui no Brasil, é que o Brasil tem copiado um pouco os rumos que o Brasil tem tomado, parece que copiam um pouco os rumos que foram tomados de alguma forma, né, nos Estados Unidos por esse governo que acaba de deixar a Casa Branca. Nesse sentido, a gente teme muito aqui no Brasil por essa onda de contaminações e mortes da Covid-19, por exemplo, por um arrefecimento ainda maior das tensões entre esses dois grupos, porque o Brasil hoje também é um país dividido, né? Mas queria me solidarizar imensamente, e até uma anedota, né, Rafael? Nós que somos jornalistas, quando a gente assistiu à primeira coletiva de imprensa do novo governo estadunidense, e o alívio que os colegas sentiram ali, aquilo ali, para a gente é emocionante, né, Rafael? Ver o alívio dos colegas, porque a gente imagina a tensão do trabalho da imprensa e de todo mundo que estava em volta disso. Mas, Carolina, eu queria falar um pouco sobre esse paralelo com o Brasil, porque tem muita gente que se pergunta o que na prática significa essa mudança na condução política estadunidense, a posse do Biden para o Brasil. E eu acho que, inicialmente, a gente perceber essa tendência de cópia que o governo brasileiro tinha com a gestão anterior estadunidense, a gestão do Trump, já dá uma resposta para a gente, né? O que na prática isso significa. Mas agora a gente está numa situação, Caroline, que você deve entender. O Brasil, o governo brasileiro, briga com a China publicamente, dá declarações, inclusive preconceituosas e racistas. Agora nós vamos estar com o governo federal no Brasil em embate ideológico também com o governo estadunidense. Então, a sensação que a gente está aqui, Caroline, vou te dizer qual é. A gente está brigando com as duas maiores, nós estamos isolados das duas maiores potências do mundo aqui no Brasil, agora com a posse do Biden. Nós temos um embate com a China, preconceituoso, declarações do governo brasileiro, e agora nós temos o Trump fora da presidência. Você consegue imaginar que configuração de mundo é essa? Porque eu vou te falar, viu, Caroline, o mundo meio que tinha que se acostumado um pouco com a loucura do Donald Trump. A gente estava navegando nisso aí, tentando sobreviver. A coisa mudou completamente agora, né? Eu fiquei muito surpresa ontem a ver na Folha de São Paulo uma carta que o Bolsonaro deu parabéns para Biden. Quer dizer, foi aquela coisa como se ele não estivesse com Trump, agora ele está com Biden. Eu fiquei surpresa, eu queria saber mais disso. É isso mesmo que ele está fazendo? Porque se for aí, pode mudar um pouco a forma de trabalhar em frente ao governo. Você acha que, de alguma maneira, essa carta pode ser uma sinalização de uma mudança de discurso? Olha, pelo que a gente conhece aqui,
É mais para a plateia, viu? É mais uma coisa para passar uma imagem. A gente já perdeu um pouco a fé, viu, Caroline, aqui de ter algo coerente gerindo o Brasil, levando o Brasil à frente. Mas como é que a gente pode explicar qual é o que é que significa para o Brasil a posse do Biden? Vai ser uma mudança não só para o Brasil, acho que para as relações exteriores dos Estados Unidos em geral, o Biden vai mudar tudo, né? Eu acho que vai demorar muito para o Biden mudar tudo. Eu acho que tem muito, como eu estava falando, o Trump deixou muitas bombas para o Biden enfrentar com as relações. Ele deixou bomba no Oriente Médio também, com Iêmen. O mundo é muito complicado, então não vai ser tão fácil entrar. Ele está falando hoje com o presidente do Canadá e amanhã com López Obrador do México, para começar na América do Norte, que está certo. Eu, pessoalmente, duvido que ele vai prestar, o governo dele vai prestar muito atenção no Brasil, por enquanto. Eu acho que a coisa continua igual. A diferença é se o Brasil tem como entender as mudanças que vão acontecer aqui nos Estados Unidos, aí dá a possibilidade de dar palpite aí no Brasil. Olha, está fazendo isso nos Estados Unidos, olha, está fazendo aquilo nos Estados Unidos. A pandemia aqui está uma desgraça. O povo do Biden chegou e descobriu que o próprio médico, Dr. Fauci, que é o nosso grande médico aqui, que sobreviveu Trump e continua agora com Biden, ele fala com grande alívio aquilo que você falou antes da imprensa. O Fauci, ele falou na televisão o grande alívio, ele se sente livre agora para trabalhar a pandemia. Não tinha plano. E eu sei que no Brasil não tinha plano também. E eu sei que o Bolsonaro falou que é um gripe simples, né? Um gripe que vai passar. Aqui foi tipo a mesma coisa. Então, o Biden chegou com um planejamento de dar a dose da vacina para, eu não sou muito bom com números, 100 milhões de americanos, 100 mil. Bom, em 100 dias, para aumentar muito, com muita rapidez a vacina aqui. Mas eu vou te falar, na Flórida falta vacina, em Nova York falta vacina. Aqui onde eu moro, no estado de Pensilvânia, está faltando vacina. Eles abriram para para mais pessoas entrarem na fila agora, mas não tem vacina. O Biden, o que ele fez? Uma das coisas mais importantes é que ele falou que estamos como se fosse uma guerra. Perdemos mais pessoas na pandemia do que perdemos na Segunda Guerra Mundial. Ele repete isso sempre. E ele autorizou o uso do Defense Production Act, o ato de produção da defesa, que o governo pode mandar que fábricas fabricam certas coisas com o mercado garantido, né, que o governo vai comprar. Seringas, coisas que precisa para a vacina. Quer dizer, então ele vai usar isso. Isso é um grande modelo do possível que pode ser no Brasil. Então, para mim, é pegar as coisas boas que ele está fazendo e falar toda hora. Isso é possível, isso que estão fazendo. Tomara que dá certo aqui, né? Eu não estou... eu estou com aquele esperança última que morre, né? Que não vamos morrer, vamos sobreviver. Mas pelo menos agora aqui nos Estados Unidos temos um plano. O plano inclui dinheiro para estados. Aqui, no Trump, o governo federal deu todo o poder para os estados fazer a vacinação. Cada estado tem seu próprio plano. A nossa agência, CDC, tem as guias, né? Mas o estado pode fazer o que bem quiser. O Biden está federalizando
isso no tanto que pode, porque os governadores aqui têm mais direitos, é diferente do que no Brasil. Mas o Biden está usando o sistema que foi criado depois dos furacões, que cria um sistema federal onde cada estado tem a pessoa. Quer dizer, você é a minha pessoa, e eu falo com o governo federal, governo fala com o estado todo dia. Isso é lógico, é óbvio, mas não foi feito, né? Então, agora está sendo feito. Então, tem muita coisa aqui que pode ser aplicada no Brasil que não vai ser aplicado sem a pressão da base. Eu estou muito nisso. As coisas acontecem com a pressão da população. Sem a própria pressão da população, não acontece. Aqui também vamos ter que pressionar o Biden para fazer as coisas que a gente acha que tem que ser feita mais forte do que ele vai fazer, porque aqui também. Outra coisa que temos que colocar é que ganhamos em Geórgia a eleição para os 2 senadores, que é inédita no estado. Nós temos o primeiro senador negro e o outro senador judeu do estado do Sul, que foi republicano, que deu no nosso Senado o empate 50-50, e o que acontece aqui é que quando tem o empate 50-50, a vice-presidenta que vai votar. Então, os democratas voltam até o poder no Congresso, na Câmara e no Senado, mas por muito pouco, né? Não é fácil. Mas nós vamos ter que pressionar para que os republicanos, para o Biden, não espera os republicanos também, para fazer as coisas que têm que ser feitas. Tá certo. Carolina, eu vou pedir para você um pouco de paciência, de generosidade. A gente precisa fazer um rápido intervalo e nós voltamos para continuar falando sobre essa nova América que nasce com a posse de Joe Biden. Pode ser? Claro. Perfeito. A gente está aqui na Revista Brasil TVT. Como? É um privilégio estar com vocês hoje. Fazendo aqui a conexão com os Estados Unidos. A gente vai fazer um rápido intervalo, mas a gente já retorna com Carolyn Casdin, falando sobre a nova perspectiva para os Estados Unidos a partir da eleição de Joe Biden. A gente já volta. Ora, a hora é agora, ninguém mais atura. Aí dentro, criatura, vai sair na tora. Fora, acabou-se seu amparo. Na brancasa, Trump já não mora. Genocida do olho claro. Sua queda sinto pelo faro. Seu barato biruta saiu caro. Fora, Bolsonaro. Família chora o destino avaro. Vá sua sina sem vacina cumprir onde Satã adora. Todos gritam fora, menos os seus filhos, sua fraquejada e sua senhora. Todos nós, menos o Queiroz, o seu genro, sua nora. Todos gritam fora. Fora Bolsonaro. O STF, a OAB, o Baobá, a CBF, tudo que é CPF, a CNBB, BB, o que sobra do ABC até o Oba-Oba do Centrão, do Eterno NDB, o DJ, a VJ, a ex-MTV, o BenTV no pé do IP, seus colegas de armas, os herdeiros de Dom Paulo Evaristo Arnes, os caminhoneiros, humoristas, os moristas, maconheiros, FHC, a ABI, PAP, o doicode sabe onde dói, a elite, a escória, as fãs de Suplicy, os adoradores de Dória, a jovem da flauta de Pan, a velha jovem Pan, as panteras, os silvícolas, os da Silva, Gomes e Gonçalves, a Folha, a Bolha, o Estadão Tadinho também te quer fora do caminho, os garotos baleados no campinho, a Hebraica, a Troika, o tocador de balalaica, a TV Globinho, o Brasil brasileiro, o mulatinzoneiro, o tico-tico no fubá. Não dá
Perdeu o Playboy. Só e desaparecer, embora não seja teu querer. Todos te querem embora. Um só que te defenda é raro. E todos gritam fora. Fora Bolsonaro. Já estamos de volta com mais uma edição da revista Brasil TVT. A gente está conversando nesse momento com a Caroline Cassin, que foi do Solidarity Center e assessorou o Sindicato das Fundições nos Estados Unidos. A gente está falando com Caroline sobre a nova perspectiva que se abre para os Estados Unidos a partir da posse de Joe Biden. Caroline, uma situação que a gente pouco falou foi sobre o secretariado empossado pelo novo presidente, com a participação de mais mulheres, negras e também postos chaves. Mas o secretário de Estado, ele preocupa ainda. Você acredita que é possível que a administração de Biden possa ter uma postura diferente do que aquelas que a gente acompanhou pelas últimas décadas nas relações dos Estados Unidos com o mundo, relações de força? Essa é uma grande pergunta, né? Nós sabemos que o Biden, ele não é progressista, ele é liberal, neoliberal, a história dele, né? O que aconteceu aqui na semana passada é que nós vimos que o populismo nazista daqui, que está no nazista, nem somente nazista, terrorista, da extrema-direita, foi vencido para o momento, ainda existe. Aí vai para o neoliberalismo, que aqui ainda é o governo dos Estados Unidos, é um governo neoliberal. Nós, do lado progressista, nós temos que, como a gente estava falando antes, nós temos que forçar, nós temos que pressionar, nós temos que organizar, nós temos que estar sempre no pé desse novo governo, que a gente tem muita esperança que saia coisa boa, né? Que já estamos vendo coisa boa. Mas na política internacional, eu também tenho minhas dúvidas do que vai acontecer. Eu acho que isso tem abertura para diálogo, tem. E diálogo é fundamental. Mas temos que pensar em como organizar a nossa pressão para o governo daqui fazer o necessário para um mundo mais justo, mais justo para todas as pessoas do mundo, né? Que não é o que está acontecendo agora. Caroline, eu queria falar um pouco da questão racial, que foi uma questão que dominou o debate nos Estados Unidos em 2020, em paralelo à Covid-19, acho que foi o grande assunto da sociedade estadunidense em 2020. É claro que o Biden já chega com um discurso de conciliação e de tentativa de caminhar para uma solução da questão racial, mas a gente sabe que a questão racial é uma questão estrutural e que a solução para ela é uma solução que demanda muita coisa. Então, quais são as expectativas nos Estados Unidos para a continuidade desse debate e para soluções efetivas, mesmo que não sejam soluções completas, que venham a acabar com o problema de uma vez e de uma hora para outra? A gente sabe que não é assim que funciona. Mas quais são as expectativas para essa gestão? Como eu estava falando, eu acho que isto depende muito da organização da base. A população negra aqui nos Estados Unidos, com aliados, como a gente viu muito no Black Lives Matter movimento, nos protestos, nas manifestações que a gente tinha, que era não somente os negros, mas tinha muitos brancos e muitos outros latinos, asiáticos junto, né? E este tipo de movimento é o que vai fazer a pressão para fazer a diferença. Já tem várias organizações aqui, vários movimentos com programas de 10, 12 pontos do que tem que ser feito para
tratar dessa desigualdade e esse racismo institucional. O reverendo Barber, não sei se vocês conhecem ele, Repairers of the Breach, é o nome da organização dele, e ele tem uma proposta de 12 pontos, bem claro, do que tem que ser feito neste país. O movimento para Black Lives Matter também tem pontos bem claros do que tem que acontecer aqui. Nós temos que procurar uma restauração justicial aqui neste país, onde temos 400 anos de saindo, desculpa, da escravidão, 400 anos de mudança de opressão dos povos não brancos daqui dos Estados Unidos. E esse povo está se organizando, está se mobilizando. E para mim a chave é aqui. A narrativa sair dos povos, dos negros, das negras, das latinas, dos asiáticos, no seu próprio manifestação do que tem que ser feito para chegar numa justiça reparativa. Bom, eu posso mandar para vocês, se quiser, algumas dessas propostas, porque são bem claros. São bem claros. Tem que fazer isto, e o povo está se mobilizando, está se organizando, está conversando. Ganhamos a eleição em Georgia, eu tenho que voltar para isso. Por que ganhamos em Georgia? Ganhamos em Georgia porque Stacey Abrams e grupo mais ou menos de mulheres negras, mais ou menos não, grupo de mulheres negras, tinha um plano de mobilização, que a gente sabe que tem que ter conversa um a um, bate-boca, um a um. Foi de porta a porta para conversar com as pessoas. Você não está registrada a votar. Sabe? Eu aqui, onde eu moro, fiz cartões postais para pessoas que elas me mandaram de Georgia, através de organização nacional, para estimular as pessoas a votar, a registrar para votar. Nós precisamos aqui nesse país uma reforma eleitoral muito forte. A supressão dos votos dos negros desde sempre, mas nesses últimos anos, aqui é institucional, uma parte do racismo institucional, é a supressão do voto. Então, temos a sabedoria de como falar com as pessoas, mobilizar as pessoas e ganhar, que ganhamos em Georgia, através desse sistema de mobilização da base. Perfeito. Quero agradecer a participação da Caroline Kasdin, que assessorou o Sindicato das Fundições dos Estados Unidos, foi do Solidarity Center, falando sobre as perspectivas do povo estadunidense com a posse do seu novo presidente Joe Biden e que o fantasma de Donald Trump não retorne a esse país para que ele possa trilhar um futuro com menos divisão, com menos ódio. Agradecer a sua participação aqui, Caroline. Posso falar mais alguma coisinha? Realmente são várias coisinhas. Pode falar. Primeiro, como sindicalista, meu sindicato, the United Steelworkers, que realmente é uma confederação nacional e no Canadá, então a gente chama internacional, de metalúrgico, petroleiro, borracheiro, todas as indústrias, temos saúde, pessoal da saúde, setor público, é uma confederação enorme. Temos muito prazer que o Biden chamou nosso para chefiar a agência aqui que se chama OSHA, que é a Agência de Saúde Ocupacional aqui nos Estados Unidos. E esse companheiro do meu sindicato, ele chega com mandato de ver como lidar com essa pandemia nos lugares de trabalho, com o aval de fazer esse trabalho para iniciar. Então, isso me dá muito esperança para o futuro. Também ele demitiu o chefe da agência regulatória dos sindicatos.
National Labor Relations Board. O cara que era puro Trump, que era totalmente contra sindicatos, recusou de se demitir, então o Biden demitiu ele. Bom, e vai colocar uma pessoa, porque essa agência é para promover sindicalismo, não é para atacar o sindicato, né? Sim. E ganhamos, no mesmo estado de Georgia, agora, um novo sindicato no sul do país, que é muito difícil, numa empresa coreana de pneus. E essa empresa tem agora, pela lei, tem que negociar com a gente. Então, no Google, estão sindicalizando, criando novas formas. Vocês devem ter acompanhado isso, né? Isso é fantástico. Isso é fantástico. E não é um sindicato no sentido de negociar com a empresa, é um sindicato de representar os trabalhadores. É mais como uma associação, não tem esse direito de negociar com a empresa, por enquanto, né? Mas isso é um movimento novo que está acontecendo desde a base. Então, como sindicalista, eu tinha que colocar essas coisas, né? Também eu queria colocar as últimas palavras da nossa poeta jovem nacional, Amanda Gorman. Não sei se vocês acompanharam a poesia dela. É difícil traduzir poesia na posse. Ela tem 22 anos. Ela quer ser presidenta. Um dia, oxalá, vai ser. Mas ela falou, o finalzinho da poema dela, que tomara que alguém traduz para o português. Ela diz, sempre há luz, se homem a gente tem coragem de vê-lo. A luz, vê lá, a luz que você pode ver é a luz que você pode ser. Olha que bonito, né? Muito bem. Agradecer, então. O que Mandela falou, quando ele assumiu, ele falou para o povo dele, agora seu proposta é que você tem que me fazer a mudança que eu não posso fazer. E esse é o que temos que fazer aqui nos Estados Unidos e no mundo todo temos que fazer isso, mobilizar a base. Ok, perfeito. Terminei. Muito obrigado, Caroline. A gente começou como Caroline, já abrasileirei para Carolina e eu vou terminar te chamando de Carol. Já somos velhos, novos velhos amigos, Carol. Mas isso é importante, mesmo. Ao longo de toda essa edição do Revista Brasil TVT, mais uma vez, se toca num ponto fundamental, que é o retorno das lideranças à base. As bases têm que ser sempre consultadas, elas necessitam estar lado a lado com aqueles dirigentes. Não é possível fazer mais aquele discurso de cima para baixo, empurrando goela abaixo, e a gente espera que os trabalhadores, também aí nos Estados Unidos, tenham sucesso na sua luta pela sindicalização, pelo respeito aos direitos dos trabalhadores. Caroline, muito obrigado pela tua participação e a gente volta a se falar numa nova oportunidade. Boa sorte para vocês aí. Obrigada. Conversamos com Caroline Kazan. Que nome bonito, né, Nara? Que eu já terminei chamando ela de Carol, Kasdin, né? Caroline. Eu terminei de Carol, Rafa, olha só. E muita emoção. Você nota que esse alívio que ela cita é latente, a gente consegue ver na imagem dela. E eu vou te falar, eu me emocionei, eu sou filha de sindicalista. Então, eu me lembrei demais, para quem tem um pouco menos de idade que a gente, né, Rafa? Mas a luta sindical do Brasil do fim dos anos 80, do fim dos anos 70, começo dos 80, eu estava ali pequena com meu pai, eu vi essas coisas dentro da gente, a gente não esquece, né? A Constituição de 89. Então, ela foi falando aí de, olha, ouvir os povos, a retomada dos sindicatos estadunidenses ao governo, né? Ao diálogo com o governo. Me trouxe lembranças assim que, olha, porque a construção sindical aqui no Brasil também é muito bonita e a gente se emociona muito de falar dela. E essa fala dela de que o governo agora está voltando a usar sistemas já criados para resolver problemas que o Trump criou. Então, assim, imagina o potencial que o Brasil tem, Rafa. Os sistemas já criados que o Brasil tem é um sistema único de saúde, é um programa de imunização de 40 anos.
Então, assim, vou confessar para você e para as pessoas que estão nos assistindo, deu um alívio, viu? Deu uma esperança. Pois é, deu uma esperança, mas a gente volta a falar dos problemas locais aqui, porque durante essa semana, na manifestação do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, ele divulgou uma nota da última terça-feira sugerindo que Bolsonaro pode decretar estado de defesa e, segundo ele, eventuais crimes de responsabilidade do presidente não são problema da Procuradoria-Geral da República, e essa declaração foi alvo de críticas, condenando essa postura por advogados, integrantes do Ministério Público Federal e do próprio Supremo Tribunal Federal. E para a gente falar sobre essa nota do Procurador-Geral da República, nós temos o prazer de receber agora no Revista Brasil TVT Débora Duprá, que é jurista, foi membro do Ministério Público Federal, vice-procuradora-geral da República entre os anos de 2009 a 2013. Boa noite, Débora. Seja muito bem-vinda. Boa noite, Rafael. Boa noite, Nara. Muito grata pelo convite. Muito bom ter a senhora aqui conosco para falar sobre essa declaração que deixou muita gente preocupada. Afinal, foi uma ameaça velada do Procurador-Geral da República ou ele está tentando ir bem no popular? Bom, qualquer que seja a intenção dele, ela é extremamente grave, né? Essa é uma nota que traz vergonha ao Ministério Público brasileiro, tanto que conselheiros do Conselho Superior do Ministério Público Federal e a própria Associação Nacional dos Procuradores da República emitiram notas criticando a postura do Procurador-Geral da República. E, de fato, né, nós temos sinais evidentes e múltiplos de Bolsonaro afrontando a democracia, afrontando as instituições estatais, e, ao invés de cumprir o seu papel constitucional, que é exatamente o de defesa do regime democrático, está expresso no artigo 127 da Constituição, o Procurador-Geral faz esse apelo absurdo a um instrumento que suspende temporariamente direitos fundamentais a um estado de exceção, né? O estado de defesa é também um subproduto aí do estado de exceção. Então, é um absurdo, porque, ao invés de adotar as providências, ele apela exatamente a um regime de exceção. Mas há uma outra coisa muito grave na nota dele, que é parecer que ele não tem nada a ver com as denúncias que estão sendo feitas cotidianamente a respeito também dos crimes comuns cometidos pelo Bolsonaro, né? O Procurador-Geral da República é o único ator que tem legitimidade para propor uma ação penal contra o presidente da República. E antes dele emitir a nota, no último dia 15 de janeiro, foi protocolada na Procuradoria-Geral da República uma representação assinada por advogados, juristas, artistas, políticos, mostrando um elenco de crimes comuns praticados pelo Bolsonaro, mostrando as condutas e fazendo o enquadramento penal. Então, vão desde crimes contra a saúde pública, vão de crimes por desvio de verbas públicas, que é um crime até previsto na lei do SUS, né? Crime de prevaricação e, enfim, é fato que, depois que é oferecida a denúncia pelo Procurador-Geral da República, a Câmara vai ter que se posicionar a respeito dessa denúncia, né? Mas, obviamente, o pontapé inicial é do Procurador-Geral, ele tem que levar o caso à Câmara, né? E, só para terminar essa abordagem inicial, lembrar que o Procurador-Geral da República ele também está sujeito a crime de responsabilidade na mesma lei que prevê o crime de responsabilidade do presidente da República. E uma das possibilidades do crime de responsabilidade é ele não adotar providências inerentes ao seu cargo, né? Depois desses episódios todos da representação feita por esse conjunto de mais de 500 pessoas, saiu recentemente essa pesquisa coordenada pela Deise Ventura, né, mostrando a intencionalidade do Bolsonaro no enfrentamento à vacinação, de como todo o discurso, desde o início da pandemia, ele é voltado para a exposição da população brasileira a uma situação de enorme risco de saúde e de vida.
queria muito conversar com você, mas acho que antes a gente tem que falar de uma coisa. Queria muito conversar com você posteriormente sobre como esse tipo de manifestação pode ser, na verdade, o pessoal anda usando um termo em inglês aí que é apito para cachorro. É uma coisa que a pessoa que faz a afirmação sabe que não é factível, mas ela joga aquilo para, de certa forma, passar uma mensagem para uma base, né? Eu gostaria de falar sobre isso daqui a pouco, mas antes eu queria trazer um pouco esse debate sobre o que o Aras falou para a nossa população em geral, porque eu tenho visto nos últimos dias que muita gente não entende a gravidade e muita gente, inclusive, considera essa possibilidade como uma possibilidade factível e como uma possibilidade positiva para o Brasil. É factível, Débora? Isso é factível? Essa possibilidade para o Brasil, para a gente, não parece nem um pouco positiva. Como é que a gente explica para o cidadão brasileiro que isso não é factível e que isso não é positivo e que, inclusive, esse tipo de afirmação pode causar uma desestabilização do país? Eu vou começar até por esse recado, né? Assim, não existe recado por parte do Procurador-Geral. Se ele tem alguma informação de que há uma possibilidade de uma situação que compromete a democracia e ele não adotar nenhuma providência e ficar mandando mensagem, isso não existe, né? Agora, falando de Bolsonaro, Bolsonaro não era uma possibilidade eleitoral em termos constitucionais, né? Alguém que desenvolve uma campanha eleitoral totalmente em redes sociais, com recurso à desinformação, ao discurso do ódio, à agressão a determinados segmentos da sociedade brasileira. E, enfim, isso não é constitucional, isso não é admissível, né? E ele segue dessa maneira, fazendo apologia à tortura, convidando torturadores para serem ouvidos na presidência da República. A SECOM divulga isso amplamente, insta seus seguidores a atacarem instituições, atacarem o Supremo Tribunal Federal, atacarem presidente da Câmara. E no contexto da Covid, ele virou o dono digamos assim, né? É a opinião dele que prevalece sobre qualquer opinião técnica. Isso não é constitucional, né? A Constituição ela separa muito o político do administrativo. O administrativo é feito com conhecimento, com capacitação, com formação, né, com base em evidências, e não isso que está acontecendo, essa desordem em que, enfim, não há nada de científico sustentando as posições do presidente da República, a não ser a sua vontade ou de imitar alguns líderes que ele admira, ou então de, enfim, criar essa instabilidade que é própria do seu governo. Doutora então, Débora... começo... Pois não. Falamos juntos, Rafa. Doutora Débora, então, para começo de conversa, o doutor Aras não podia nem estar falando esse tipo de coisa, é isso? Não cabe ao PGR. Não, se ele está pretendendo dar um recado, ele está sendo leviano, porque ele tem notícia de que algo está para acontecer e não adota providências e dá um recado, né? Isso não existe. E, enfim, se ele está fazendo algo para agradar o presidente da República, é aquilo que eu me referia antes. É caso de crime de responsabilidade, porque ele está comprometendo, né? Ele está ameaçando a democracia, é uma coisa extremamente grave e não adota as providências que deveria relativas ao seu próprio cargo. Doutora Débora, eu queria abordar com a senhora um estudo que foi divulgado pelo Conectas Direitos Humanos, junto com o Centro de Estudos e Pesquisas de Direito Sanitário, aqui da Universidade de São Paulo, que mostra que fez um estudo apontando que a estratégia do governo federal foi propagar a Covid-19. Eles analisaram decretos, normativas e a forma como o governo se comunicou com a população. Não que isso fosse uma questão de incompetência, mas era, sim, uma estratégia de adoecimento das pessoas ou de deixar as pessoas adoecerem por conta da economia. Isso também é um crime de responsabilidade. Esse estudo pode ser também mais um adendo nessa luta pelo impeachment contra Bolsonaro. A senhora acha que é possível? Eu acho que não só é possível crime de responsabilidade, mas eu acredito que até o crime de homicídio, né? O homicídio ele pode ser o dolo direto, você
querer matar ou dolo eventual, você assumir que, enfim, que possa acontecer o evento morte, né? No caso, todas as medidas, né, anunciadas, elas foram, enfim, planejadas, projetadas com esse risco morte muito presente. Então, eu acho que tanto na perspectiva dos crimes de responsabilidade, porque tem uma figura, né, de ofender direitos e garantias fundamentais, que é uma figura está prevista na lei dos crimes de responsabilidade, e uma que é do direito penal, que é homicídio, genocídio, o nome que se dê, né? Que não se pode é naturalizar o fato de um presidente conduzir uma pandemia da maneira como Bolsonaro conduz. Nara? Essa naturalização realmente parece também que a gente vai criando um limite meio elástico na sociedade brasileira, porque os absurdos são tão gritantes que parece que a gente se acostuma. Inclusive, a gente falando na entrevista anterior sobre esse alívio que o povo estadunidense, de certa forma, está sentindo com a saída do Trump da presidência, a gente fica até com Rafa, uma certa inveja e uma vontade de voltar a sentir esse alívio. E o mais engraçado é que o discurso coerente assusta. Então, hoje em dia, aqui no Brasil, quando a gente vê um político falando coisas óbvias e trabalhando em coisas óbvias, a gente se assusta, a gente fala, olha, tem alguém fazendo alguma coisa. Eu queria voltar, então, a falar sobre esse assunto que a gente tratou como um aviso, Débora, que as pessoas chamam aí de apito de cachorro, dizem que é uma prática que a direita no mundo inteiro tem usado de soltar determinadas afirmações, determinadas informações que não são factíveis, que não têm condições de serem colocadas em prática, mas criar uma espécie de ilusão naquela base conservadora de que isso é possível. Me parece que foge muito. Não vamos falar da presidência da República, nós já sabemos que nós temos uma pessoa na presidência da República que não respeita a liturgia do cargo, né? Isso já está óbvio. Mas no caso ali do PGR, foge muito, né, da liturgia. Tentando classificar esse absurdo, Débora, é muito absurdo, não é pouco, não, né? Não, é muito. Foge totalmente. Isso está causando um desconforto nos ex-procuradores gerais da República, certamente, né? Nos membros da instituição, de uma maneira geral. Tem um outro fato que a gente não pode esquecer, né? Porque, muito recentemente, eu acho que, enfim, na semana antecedente a essa nota, Bolsonaro fez algumas declarações insinuando que a democracia dependia da vontade das Forças Armadas, né? Mais um sinal de afronta à democracia, essa possibilidade sempre de um novo golpe militar. Então, é muito, muito grave, muito, não é pouco, não. E o que isso pode causar de instabilidade no judiciário, Débora? Pode causar alguma? Porque a gente está com o executivo já desacreditado, com uma confiança cada vez menor, apesar de ter sua base de apoio aí, que a gente tenta entender e analisar, mas muito desacreditado. E os últimos dias, acho que essa tragédia de Manaus, essa confusão da vacina, desacreditam ainda mais. A gente está com um legislativo parado, né, em meio a esse processo de férias, recessos, né, como chamem como quiser, e que precisa navegar no retorno dos trabalhos numa situação de calamidade, ainda por cima vai passar por uma eleição. Interesses políticos, acordos, tudo isso está em jogo ali no Congresso agora. E a gente tem um judiciário que vive esse clima. Essas declarações, o que elas podem trazer? Eu acho que a gente não pode arcar com um poder desestabilizado aqui no Brasil, porque a desestabilização já está demais, né? Eu, Nara, fiquei muito, de certa forma, confortada quando eu pude ler a posição de ministros do Supremo Tribunal Federal criticando muito fortemente a fala do Procurador-Geral da República. Mas a gente não pode ignorar que a gente tem um judiciário, na atualidade, muito fraturado por esse mesmo fenômeno do Bolsonaro. Nós temos juízas e juízes que seguem esse sujeito, que postam em suas redes sociais contra o uso de máscara, contra distanciamento social, contra vacinação, e, obviamente, isso vem reforçar esse segmento, né? E isso é muito perigoso, porque
nós temos mais um fator, como você disse, de instabilidade, ao lado de outros poderes que estão, enfim, uma presidência da República e uma administração pública totalmente capturadas, né, por Bolsonaro. Bolsonaro é a voz de toda a administração pública, um legislativo que não reage, né, e, enfim, agora o judiciário muito comprometido. Se há alguma coisa que está absolutamente equivocada na nota do Aras, é de que as instituições estão funcionando. Não estão, porque se tivessem, esse fenômeno já tinha sido contido há mais tempo, né? E nós temos um perigo que eu gosto sempre de lembrar, é porque a ausência de atuação mais enérgica de quem pode atuar passa o sinal de que isso é constitucional, de que isso é possível, de que isso é democrático, de que isso é republicano. Não é. Nós estamos vivendo uma suspensão de todos os valores da Constituição de 1988. Doutora Débora, e com essa perspectiva da eleição da nova presidência da Câmara, responsável pela abertura de processos de impeachment, o quadro que está sendo colocado, a senhora acredita que vai ter alguma modificação nesse sentido? Olha, eu só posso falar juridicamente, né? Eu não sou uma analista política. A lei de crimes de responsabilidade, ela não dá ao presidente da Câmara qualquer poder para decidir a respeito de uma denúncia de crime de responsabilidade. O regimento interno da Câmara é que confere ao presidente da República a atribuição de examinar a petição de impeachment e verificar se ela cumpre requisitos formais. Esses requisitos são muito simples, né? Verificar se é uma peça assinada, se ela tem alguma consistência, se ela está acompanhada de documentos comprobatórios, de rol de testemunha, se tem a firma reconhecida. Só isso, né? Porque a lei ela vai dizer que a deliberação política, é uma deliberação da Câmara política, de acolhimento dessa denúncia de impeachment, é feita pelo plenário da Câmara. O presidente da Câmara está subtraindo, o atual presidente da Câmara, subtraindo a atribuição que é do plenário da Câmara, né? E lembrando que Rodrigo Maia já arquivou 5 pedidos, o que significa que ele fez um juízo em 5, dizendo esses 5 não têm condições de seguir adiante. Mas o restante, né, os 55 restantes, 56 restantes, eles obviamente estão aptos, porque se ele analisou 5 e disse que não servem, o restante, né, alguns até muito mais anteriores do que esses recusados, eles devem ser submetidos, portanto, ao plenário. Então, há aí também uma atuação que não está de acordo com a lei. Eu sei que há um cálculo nisso, né, mas é um sinal muito grave de que as instituições consentem com esse tipo de comportamento. Nara? Realmente. Estava esperando para ver se você ia comentar, porque o cenário que a gente desenha a partir da fala da Débora é um cenário desesperador. Aliás, vamos combinar, né, Rafael? Se o brasileiro não estiver vivendo um cenário desesperador desde a eleição deste cidadão, a gente realmente perdeu muita consciência política, porque as coisas estão indo para um lado cada vez pior. E me assusta. Eu acho que assusta todo mundo, mas me assusta muito essa flexibilidade de limites que a gente vê no povo brasileiro, que em alguns momentos é muito positiva, porque a gente dá conta de resolver muita coisa e o país segue a vida, mas em outros realmente dá a impressão de que a gente está naturalizando certos comportamentos. Isso que a Débora chama a atenção de que nós não podemos tratar de determinadas coisas como se fossem normais e constitucionais é muito sério. E a gente precisa urgentemente retomar esse debate. Queria realmente agradecer a Débora, inclusive, pelas reflexões aqui, porque fazem a gente relembrar que nós precisamos relembrar mesmo ao povo brasileiro que nós estamos vivendo situações que ferem a nossa Constituição. E a nossa Constituição, Rafael, não é qualquer coisa, não é mesmo? Quem lembra de 89 não é qualquer coisa. E uma luta para a gente chegar a essa letra da lei que a gente tem. Então, realmente, Débora, eu te agradeço muito, porque anotei várias coisas, assim, inclusive para o futuro, né, Rafa? Para a gente buscar pautas e novos debates. Tem muita coisa que precisa ser discutida. Eu que agradeço. Pois não, doutora.
eu estou à disposição e acho que, enfim, temos que seguir lutando, né? Não podemos nos conformar. Muito obrigada. Boa noite para vocês. Boa noite. Conversamos com a doutora Débora Doprat, que foi vice-procuradora-geral da República entre os anos de 2009 a 2013, aqui no Revista Brasil TVT, que faz um rápido intervalo, a gente já retorna. É só um instantinho. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Essa postura tua aí não tá da hora, presidente de chacota e meus pais na UTI. Não tinha teste pra Covid na quebrada e vocês sabem como é que as coisas são. Na mesma hora me lembrei da empregada que acabou contaminada pela patroa e o patrão, que chegaram de viagem da Europa, contaminados dentro de um avião, ó. Esse mundo não dá volta, ele capota. Morreu quem talvez nunca tirou os seus pés do chão. Primeira morte de Covid no Brasil, sinal amarelo, atenção, perigo à vista. Quem não respeita o luto não respeita nada, viu? O presidente levou um humorista para dar entrevista. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Eu acho injusto te chamarem de palhaço que o sorriso tá escasso desde que chegou aí. Não serve para presidente do Brasil e nem para síndico de condomínio. Aliás, acharam a casa cheia de fuzil e o dono é aquele amigo do teu vizinho. 27 anos na função de deputado e quer chamar de vagabundo quem luta para ter um lar? Agora diz, quantos projetos aprovados? E seu auxílio moradia, mesmo tendo onde morar? Bateu no peito e disse que era patriota, Brasil acima de todos, viva o povo brasileiro. Deve pensar que somos todos idiotas quando diz que é gripezinha e que ele não é coveiro. Aliás, não é coveiro mesmo, não tem capacidade para exercer essa função. Porque coveiro tem a sensibilidade com a família diante do ente querido num caixão. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Tem mãe, tem pai, tem filho que essa noite chora, pois não tiveram uma chance de poder se despedir. Enquanto o povo aguarda pela vacina, o ministro diz não entender tanta ansiedade. A negligência do governo assassina quem pega trem lotado nas beiradas da cidade. Um general que não entende de medicina, milhões de testes prestes a perder a validade. O presidente na entrevista fez gracinha e disse que matar é sua especialidade. Joga no time do inimigo, incentiva a aglomeração, fala pra tomar remédio que não tem comprovação, tipo pular de um prédio ou melhor, de um avião, pode ir sem paraquedas, se morrer ele culpa o chão. Faltou oxigênio nos hospitais de Manaus, faltou luz por vários dias no estado do Amapá. O Brasil na pandemia vive só dias de caos e o ministro vem falar de dia D e hora H. Brincadeira tem hora, piada boa é quando todo mundo ri. Acho que sempre que a vacina ainda demora, pois se o povo sai agora, a tua casa vai cair. Enquanto o povo segue desassistido, o governo federal indiferente quer falar da eleição dos Estados Unidos como se aqui nós não tivesse assunto mais urgente. E eu não sei se estaria resolvido, mas com certeza estaria diferente se na eleição o Brasil não tivesse perdido e eleito um racista para o cargo de presidente. Brincadeira tem hora. Retornando com mais essa edição do Revista Brasil TVT, Rafael Garcia, junto com a Nara Lacerda do Brasil de Fato. Você, telespectador, ouvinte, que já está acostumado com o Brasil TVT, tendo a apresentação do Cosmo Silva, pode estar perguntando o que esse rapaz está fazendo aí? Esse rapaz, eu estou sendo bondoso comigo mesmo. Mas a verdade é que o Cosmo Silva teve um imprevisto e a gente está aqui para levar para vocês essas informações que ao longo dessa edição foram todas elas muito importantes. Já falamos sobre a pandemia, a vacinação, a posse do novo presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, as ameaças veladas do Procurador-Geral da República, o Augusto Aras, enfim, já foi uma série de assuntos. Falamos com Boaventura Santos, falamos sobre a possibilidade de um novo mundo, a realização de mais uma edição do Fórum Social Mundial. E agora, Nara, chegamos a aquela parte mais alegre desse jornal. Agora a gente vai ter a participação do Colibri. Agora é um momento cultural, é aquele momento que a gente se diverte, que a gente também traz alimento para a alma.
Hoje temos a participação do Colibri, que apresenta o Colibri na quarentena. E hoje, aqui na Revista Brasil TVT, ele conversa com João Bosco. Vamos assistir? Olá, pessoal da Revista Brasil TVT, salve, salve! Estamos aqui na quarentena, esperando a vacina, com mais de 190 programas ouvindo artistas de todas as áreas, cinema, teatro, literatura e, sobretudo, música. Nós acompanhamos as alternativas de trabalho nesses tempos de pandemia, as lives, os lançamentos e, principalmente, as ações sociais de solidariedade. No programa de hoje, vamos falar de um encontro com João Bosco, um dos maiores compositores da música popular brasileira. Ele falou sobre o seu mais recente trabalho, Abricó de Macaco. Falou de histórias das canções, falou do violão brasileiro, de política, de pandemia e também da saudade do parceiro Aldir Blanc. O programa Colibri na Quarentena vai para o ar de segunda a sexta, ao meio-dia, na Rádio Brasil Atual, 98,9 FM, São Paulo, e também no YouTube da TVT. Um abração a todos e roda! Ô João, você já está compondo alguma coisa relativa, você disse que está um pouco mais melancólico, com relação a esse momento? Você já compôs coisas recentes aí sobre esse momento musical, momento eu procuro, no Brasil? Eu procuro trabalhar todos os dias, quer dizer, às vezes você pega no violão 40 minutos, 1 hora, coisa que você, antes disso tudo, era normal você passar 2, 3 horas com o instrumento e nem sentir que você está passando esse tempo. Agora você passa 40 minutos e sente que são 40 minutos. E às vezes você passa 1 hora, às vezes quando você está num dia mais razoável, você pode até passar 2 horas. Mas é muito difícil, há que se fazer um esforço. Mas nesses momentos, eu, às vezes, componho alguma coisa, entendeu? Então, nessa pandemia, eu venho compondo algumas coisas e tudo, e te confesso que, como Drummond, sempre quando fazia um poema e deixava lá dentro da gaveta pelo menos de 30, 50 dias, amadurecendo, né? Eu estou fazendo isso com as músicas também. Quer dizer, eu faço as músicas e deixo elas aqui amadurecendo para ver se é isso mesmo, entendeu? Ou se não é uma influência de um momento desse tipo que nós estamos vivendo e tal. Mas, enfim, é um exercício diário. Eu faço isso, eu gosto. Eu preciso fazer isso até para a minha condição ser um pouco melhor. O violão, eu costumo dizer isso, né? O violão é um remédio, é um santo remédio. E também gosto de repetir que a música sempre nos ajuda a nos salvar de alguma coisa, sempre. Isso. E tanto com o violão e a música, com certeza eu vou me sentir melhor. Então eu preciso dar o primeiro passo, pegar o violão, botar no colo e aí as coisas começam a melhorar razoavelmente. E é isso que eu tento fazer todos os dias. Roda! Jogava um Flamengo e eu queria escutar. Chegou, mudou
outra estação começou a cantar. Tem mais. O cisco no olho ali, veja soprar. Sem dó falou que por ele eu podia cegar. Se eu dou um pulinho, um instantinho no bar. Bastou durante 10 noites me faz jejuar. Levou as minhas cuecas pra um bruxo rezar. Doutor, meu café na calça pra me segurar. Se eu tô devendo dinheiro e venho me cobrar. Doutor, a peste abre a porta e ainda manda sentar. Depois, se eu mudou de emprego, que é pra melhorar, que é só pra melhorar, vê só, doutor. Convida a mãe dela pra ir morar lá. Feijão ela deixa salgar. Calor, mas veste casaco pra me atazanar. Ontem, doutor, diga, sonhando comigo, mamãe, eu jogar. Aonde? No pulo, doutor, foi. E deu na cabeça centena e humilhar. Eu quero me separar, doutor. E já que a gente está falando de cultura, tem artista que está desafiando a pandemia para trabalhar. E a gente vai conferir um pouco dessas histórias na reportagem de Viviane Nascimento. Vamos lá! Coloque o fone e vem andar com a gente pelos becos de uma das maiores favelas do país. Esse é o convite feito por 6 artistas, crias do Complexo de Favelas da Maré, no projeto Becos, uma peça sonora dividida em 4 atos, com elementos de literatura, teatro, música e design de som. A princípio, a ideia era criar uma peça teatral no Galpão da Maré, mas a pandemia mudou os planos. Acabou se tornando um grupo, junto comigo e com a Martina e as pessoas que a gente indicou, para a gente pensar o que a gente poderia fazer com as possibilidades dessa nova realidade, né? Não podia ser nada presencial, e a maioria dos nossos projetos envolve presença física, né?
se apresentar na rua, conversar com pessoas e tudo mais. Então, foi um desafio muito grande. Mas ao longo das nossas poesias, a palavra beco sempre aparecia, seja em formato de encontro, seja em formato de fuga, seja em formato de encruzilhada, que é também potência, que é espaço de encontro ancestral, que é espaço de agilidade, né? E seja nas pequenas falas, né? Nas pequenas palavras, né? Naquela tiazinha que você sai de casa, ela te abençoa para você poder sair de casa e ter um dia fantástico de trabalho. E nas crianças correndo. Então, Becos, ele surgiu desses encontros. Nenhum roteiro adaptado de Netflix ou de novela conseguiria descrever como é ser um corpo preto nessa década. O fio narrativo é o cotidiano das favelas, representado em diferentes formas artísticas. Você já viu um navio negreiro dando ré? A gente tem uma história que é contada do início até o fim, né, perpassando os becos da Maré. É um espaço onde a gente se encontra enquanto potencialidade e que a gente quer valorizar os nossos, né? Ao mesmo tempo que você vai ver por exemplo, um poema narrado, você vai também ver um diálogo entre duas pessoas, como se fosse no dia a dia, vai ver uma música, vai ouvir como se fosse uma mãe, assim, dentro de um pensamento de uma mãe ou de alguma pessoa. É um caminho assim para você experimentar várias sensações. O processo de experimentação acabou gerando, além da peça, um podcast e o álbum Satélite, que mescla som e poesia. Se a gente fosse falar de tudo, né? Por exemplo, em um ato só, daria algo gigantesco. Então, muita coisa que a gente ainda tinha para falar acabou ficando de fora. Quando a gente começou a escrever as nossas poesias, sem saber que resultaria no Becos, foi difícil não falar de dor. Mas, ao mesmo tempo, a gente não queria que a favela fosse representada, né, como uma forma pejorativa, como sempre é nos dado esse lugar de fragilidade, de vulnerabilidade, de violência, muitas vezes. No ano de 2020, onde se matava, as pessoas morriam por Covid, tinham operações acontecendo dentro do Espaço da Maré. Tinha falta de água quando a necessidade era lavar as mãos. Então, a gente precisava falar sobre essas coisas também. Mas isso não é o central do Becos. O central do Becos é a potencialidade. A expectativa é de que os encontros promovidos pelo Becos continuem a dar frutos. A ideia do Becos é ecoar vozes que sejam potências, né? E que se ampliam e ecoam. Tá aí, encerrando mais uma edição do Brasil TVT com Colibri, João Bosco. Ai, que delícia! Saudades daquele tempo que a gente só precisava curtir, né, Nara? Nossa, e ver o Colibri, porque aí dá saudade do estúdio, dá saudade da galera da rádio, dá saudade de todo mundo, né? Aí, ô Colibri, um abraço, cara. Essa pandemia tem que acabar pra gente se ver de novo, todo mundo no estúdio. Ô, Rafa, eu vou lá na rádio, viu? Pode avisar lá o Maurão, vou lá apresentar o programa com vocês e tem que avisar o Cosmo que a gente vai tomar conta desse espaço aqui, viu, Cosmo? Foi bom demais essa edição, Rafa, adorei. Eu que agradeço a tua generosidade, Nara, e agradecer a todos que estão nos acompanhando pela TVT, pela Rádio Brasil Atual, garantindo que no domingo que vem o Cosmo está de volta à frente do Revista Brasil TVT. Gente, boa semana a todos, sempre com os cuidados que são absolutamente necessários com relação à pandemia. A vacina vai chegar, mas ainda vai demorar. Enquanto isso, quem pode ficar em distanciamento social, fique, por favor. Precisou sair, máscara o tempo inteiro, álcool gel, porque é isso que nos resta enquanto a gente não conseguir ter uma vacinação eficiente em todo o Brasil. E esse é o meu desejo, que todos continuem com saúde, fiquem em paz. Semana que vem, mais uma edição do Brasil TVT. Forte abraço para todos e todas. Até lá.